Eu adoro os turistas que vêm pra cá. Eu adoro que os turistas venham ao meu país. Meu Deus. Obrigado. Meu país é ótimo, obrigado. Amigo. Todos os turistas, sejam bem-vindos ao meu país. Sejam bem-vindos, obrigado. Amigo. Eu adoro os turistas. Continuamos explorando a Síria esta manhã. Começamos por volta das 10 horas, onde viajamos de Alepo até Rama. Ficamos lá por algumas horas e agora viemos para cá. A Hossen, que em espanhol significa algo como o forte ou o craque dos cavaleiros, é assim que se chama essa fortaleza que está atrás de mim. Ela tem uma importância histórica incrível, que vou contar para vocês à medida que formos explorando. Este lugar foi construído em 1142 pelos Cavaleiros Hospitalários das Cruzadas e depois, em 1271, foi conquistado e destruído pelos mamelucos. E é que cada nova civilização que chegava a um lugar queria deixar sua marca e tentar apagar os vestígios do passado. Mas, novamente, em 1948, se não me engano, foi restaurado pelos franceses e hoje em dia está bem habitado para o turismo. Este lugar era de suma importância na antiguidade, porque ficava entre o mar Mediterrâneo e, bom, o que hoje é a capital da Síria, Damasco, então era como um ponto de passagem para todas as cruzadas. Além disso, naquela época, Jordânia, Israel, Síria e Líbano eram considerados como a Terra Santa. E esse lugar era como uma amostra, uma presença deles no meio de todas as cruzadas, né? Me impressiona que possivelmente eu sou o único turista neste lugar. Se girarmos 360 graus, estou completamente sozinho. E bom, é verdade que a Síria passou por muita coisa, mas já faz 4 meses desde a sua libertação do regime anterior. Além disso, que é uma época muito boa, está fazendo bastante friozinho. Eu, na verdade, depois das 3, 4 da tarde, tenho que colocar um suéter porque o frio aperta. Outra coisa que me impressiona muito desse lugar é o quanto é verde, não só pelo monte que tomou conta do castelo ou do forte, mas também pelos arredores. Viemos agora para uma região um pouco mais montanhosa, diferente de tudo o que visitamos nos primeiros 4 dias neste país. Que era mais desértica e mais, sim, árida. Este era o salão mais importante, chamado Sala dos Cavaleiros. Aqui era onde aconteciam as reuniões, vitais para o funcionamento deste forte, para a preparação de todos os ataques e, acima de tudo, para a proteção contra inimigos que vinham. Tinha um anel externo e esta parte fica dentro do anel interno. Há várias camadas de segurança para evitar que os invasores chegassem por aqui. A cozinha onde cortavam os vegetais, desossavam o frango, enfim, preparavam tudo para assar. Depois aqui está o forno e olha só que forno enorme, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, bom, os fornos árabes. Mas é tudo isso, no fundo se enchia de fogo e o pão era colocado nas bordas, aí assava, mas que forno gigante mesmo. Vou ver se consigo colocar a câmera ali e sentar para que vocês vejam a magnitude desse lugar. E bom, aqui temos massa pronta para o forno do Castelo Craque dos Cavaleiros. Impressionante, né? Que se chame assim, esse é o nome original em francês, Les Cracks de Cavaliers ou algo assim. Desculpem a minha pronúncia, um pouco nada, ou seja, um desastre total. Mas tudo bem, vamos continuar explorando este lugar pela parte de fora. E agora sim, do topo do castelo, vocês podem apreciar o anel externo de segurança e todo o verde ao redor. É impressionante. Mas acho que é a primeira vez que não vejo tanta destruição na Síria, nem por causa dos terremotos, nem por causa das guerras civis. Este lugar é mais agrícola, dá para ver que está mais afastado das cidades importantes e por isso não sei se foi tão destruído quanto o resto do país. E me digam, quem não fica curioso com essas passagens secretas que parecem uns labirintos?
Por aqui, bom, dá pra ver que provavelmente colocavam os canhões ou sei lá que armas usavam na época. Olhem, mais escadinhas, mas vamos continuar entrando por esse corredor para ver onde a gente chega. Juanes diria, e a Deus eu peço que se eu morrer seja de amor, eu diria a Deus eu peço que nunca me tire. Esse espírito aventureiro, explorador, porque de verdade me fez chegar a lugares incríveis que eu nem sequer imaginava. E isso é uma prova disso. Olhem que lindas vistas, que incrível esse forte, que bonito estar conhecendo um pouco das minhas raízes, porque sim, eu tenho nem que seja 5% de sangue sírio. Olhem essa particularidade que estou notando. Os tanques de água das casas são todos vermelhos, pouquíssimos azuis, na maioria vermelhos. Será que isso era imposto pelo governo anterior? Como a cor vermelha da bandeira, assim como todos os comércios, tinham que ter a bandeira síria e hoje em dia também, só que agora tem que ter a nova. Na verdade, há um período de validade para trocar a bandeira antiga pela nova. Ontem à noite, andando pelas ruas de Alepo, vimos um senhor pintando a Santa Maria do seu comércio de verde. A faixa de cima não muda tanto, já que a faixa do meio e a de baixo continuam iguais, brancas e pretas. A única coisa é que precisa adicionar mais uma estrela no sul e, bom, a parte de cima. Assim eliminar a cor vermelha da história da Síria. E o lugar mais alto deste castelo é a Torre da Filha do Rei. Vamos explorá-la juntos para ver o que tem lá dentro. O que tem dentro? Esta portinha me diz que não, mas por aqui tem umas escadas bem estreitas. Meu Deus, vocês não vão acreditar, mas eu sofro um pouco de claustrofobia. Acho que desde pequeno tive um episódio com os amigos brincando em casa e meio que pularam em cima de mim e me trancaram em um saco de dormir. Brincadeiras de bairro. E desde esse momento, quando estou em lugares tão fechados, me dá tipo tuk, 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 tipo taquicardia. Ah, que beleza. Que beleza. Ah. Ufa. E agora sim, no ponto mais alto de Deus Craques de Cavaleres, uma das coisas que eu gosto como turista na Síria, e bom, também como local, é que eu posso usar shorts, bermuda, camiseta para andar por aí, sem problema algum. Para quem assistiu a série do Irã, o país que mostrei a vocês antes de chegar à Síria, lá nem mesmo os turistas homens podem usar shorts. E claro, as mulheres precisam estar cobertas. Embora atualmente tenha havido um pouco de rebeldia, pelo menos em relação ao uso do hijab, mas nada de saias, shorts. Esqueçam isso, embora aqui na Síria isso seja possível. Vim numa época em que faz muito frio, muito vento e praticamente me dá vontade de usar calças compridas, camisas de manga longa, mas eu visto isso por rebeldia, porque digo que posso, já venho de um país onde não pude. Por uma semana, minhas roupas estão sujas, não lavei nada e só tenho shorts. O que faço? Aproveitar enquanto posso e aguentar o frio como se não estivesse frio. O vento está fortíssimo. E se vocês vierem, não façam esse tipo de estupidez. Não se descuidem. Aqui vocês podem ver a escadinha por onde eu subi. Literalmente ela fica ainda menor. E se a gente escorregar o pé... Oh! Conseguimos, beleza, já foi. E quando eu digo que parece que a guerra ou o terremoto nem chegaram a esse lugar, é real? Na verdade, é uma das fortalezas medievais mais bem preservadas do mundo. Por isso, sua importância histórica, não só na Síria, mas na história da humanidade, foi declarada em 2006 como Patrimônio Mundial pela Unesco. E está muito bem mesmo, de verdade. Nada a reclamar além de uma ou outra caixinha de cigarro por aí. Mas o que mais se pode pedir desses sírios que fumam no carro, fumam em hotéis, fumam em restaurantes,
fumam no banheiro, fumam em... Quer dizer, acho que a mesquita é o único lugar onde não se fuma. De resto, eu acho que até em aviões eles fumariam. Uma loucura, todos que fumam aqui. Não só na Síria, mas na maioria dos países do Oriente Médio. Mas um lugar tão impressionante. E até o rio deles servia para que o rei levasse a rainha para passear de canoa ou para pegar água para o forte. Múltiplos usos. Este era o estábulo e juro para vocês que ainda cheira a cavalo. Quantos séculos depois que um cavalo deixa de habitar um estábulo, terão que passar para que o cheiro dele vá embora? Deviam lançar perfumes com cheiro de cavalo, assim seríamos lembrados para sempre pela nossa donzela. Nos afastamos um pouquinho do palácio para ter essa vista panorâmica e olha que beleza. Imagina ser filho do rei ou o próprio rei. Bom, não, o rei não, porque aí são muitas preocupações. Honestamente, nada a invejar a um rei da época medieval. É verdade que ele podia ser a maior autoridade, a figura mais idolatrada pela população, mas também era trabalho demais. Muita coisa para se preocupar, talvez nem dormisse tranquilo pensando que seriam conquistados, que seriam... O que vocês acham? Vocês gostariam de ter feito parte de uma família real, ou até mesmo de ser rei ou rainha na época medieval? Deixamos o forte do outro lado da montanha para vir a um mosteiro. E olhem que lugar lindo se chama o mosteiro. De São Jorge Cristão, é claro, e remonta ao século VI. Que lugar lindo, quer dizer, a paz, o silêncio, é incrível. Além do lugar onde está localizado, a quantidade de verde de montanhas ao redor me parece maravilhoso. Este lugar fica no Vale dos Cristãos e o vilarejo se chama Al-Mishtaia, como a região de Homs, ainda na Síria. E é interessante porque é majoritariamente cristão. Existem 32 vilarejos dentro desta região e 27 são cristãos. E este é um mosteiro ortodoxo grego. Bem, eu vi pouco do que pude gravar para vocês, mas me parece um lugar maravilhoso. Este mosteiro foi fundado no século V, possivelmente durante o reinado do imperador bizantino Justiniano I. E acredita-se que foi construído sobre as ruínas de um antigo templo pagão dedicado ao deus Homero. O complexo tem 6.000 metros quadrados, e foi restaurado em 1857, então está muito bem conservado. De verdade, uma visita super recomendada. Outro lado da Síria que eu ainda não tinha tido a oportunidade de conhecer. Não só pelos arredores estarem em vales verdes espetaculares, mas também pela paz que se sente aqui. Porque os estragos da destruição que o país teve que enfrentar nas últimas décadas não estão tão presentes aqui. E olha o que eu digo para vocês, só de sair do mosteiro tem verde ao redor, mas em todas as direções. Ali está parte do vilarejo e de resto bom, o mosteiro e montanhas, montanhas e mais montanhas. Investigando um pouco mais, pude ler que dos 32 vilarejos que mencionei, os 5 restantes são muçulmanos. Mas desses 5, 4 são alauítas e um é sunita. Já mencionei para vocês que, sunita é o ramo do islamismo que está mais presente em todo o mundo, com cerca de 80 a 85%, e os outros 15% são xiitas.
No entanto, dentro dos xiitas existem diferentes vertentes ou ramificações que alguns nem sequer são reconhecidos pelos próprios xiitas como parte do islamismo. Entre eles estão os alauítas. Esses acreditam que Ali, que era primo e genro do profeta Muhammad, se manifesta por meio de uma divindade. É como a figura, se não a mais importante, uma das mais importantes do Islã, mas também tem algumas crenças do cristianismo, outras agnósticas, outras do Islã ortodoxo. Por exemplo, alguns celebram o Natal ou a Epifania como no cristianismo. Outros não jejuam no Ramadã, por exemplo. E o mais louco é que eles são como uma seita na qual você não pode se converter. Você tem que ter nascido dentro dos alauítas. Ou seja, se você aos 20 anos de idade é xiita ou sunita e quer ser alauíta, não pode. Você tem que ter nascido em uma família alauíta. O conhecimento só é compartilhado dentro dessa comunidade. E por anos eles foram perseguidos. E ao mesmo tempo tiveram muitas dificuldades. Existem diferenças sectárias e por isso surgiram muitas guerras e repressões. Na verdade, a antiga família que estava no poder, ou seja, Bashar al-Assad e Hafez al-Assad, seu pai, eram alauítas. Então, talvez todo esse rancor que eles tinham contra o resto dos muçulmanos, tanto da Síria quanto dos países ao redor, fez com que tomassem decisões tão absurdas e tão loucas, baseadas em suas crenças, sua religião, sei lá. E acabaram, destruindo um país tão bonito e tão importante no Oriente Médio. Acabamos de fazer uma parada no meio da estrada para comprar gasolina, porque esse é outro dos produtos que estão em falta neste país. E quando perguntei um pouco sobre por que não havia gasolina na Síria, me disseram que apesar de ser um país petrolífero, a maioria dos poços de petróleo está no nordeste do país e é um território ocupado pelos curdos. Já tinha mencionado isso no vídeo do Iraque. Que os curdos são uma etnia totalmente diferente, nem sequer são árabes, têm seu próprio idioma. E embora sejam muçulmanos, eles têm suas próprias práticas e tradições muito fechadas. Na verdade, antigamente eles estavam, como todos, localizados dentro do que era o Império Otomano. E depois da Primeira Guerra Mundial, não lhes foi atribuído um Estado. E agora eles estão espalhados entre Síria, Líbano, Turquia e Iraque. E me impressiona, viajantes, a quantidade de conflitos que este país teve com as minorias sectárias, com as diferentes etnias. Ou seja, já contei para vocês há um tempo sobre o ex-presidente e sua família, que eram alauítas, e todos os problemas que podem ter surgido por causa das diferenças religiosas. Também no dia em que cheguei perto do palácio do governo, houve um bombardeio por parte de Israel, defendendo os drusos, que são outra minoria religiosa dentro do país. E para piorar, agora também eles têm diferenças ou problemas com os curdos, que são quem administra as áreas onde há petróleo no país e eles têm que comprar. Do Líbano, como vocês podem ver aqui, em quase todas as regiões do centro do país, não nas cidades principais, obviamente, mas eu vi muita gasolina, inclusive desde que estava cruzando a fronteira. E aí está o motivo pelo qual não se encontra em postos de gasolina normais. 1 litro, $1 no meio da rodovia, no meio da estrada, aqui na Síria, obrigado. Depois de rodar cerca de 3 horas desde Al-Mishtaia, onde estávamos, viemos para Palmira, uma das cidades mais espetaculares e que antigamente vivia do turismo aqui na Síria. É impressionante como na entrada do castelo estão todas essas barricadas cheias de pedra e areia para, imagino eu, conter as balas durante os confrontos. Olhem, aqui dava para ver que eram as guaritas. Elas... Uau!
E é que este castelo foi ocupado pelos russos durante a Guerra Civil em 2011. Por isso aqui se vê tanta proteção e depois tanto abandono. Porque depois da queda de Al-Assad, todos foram embora do país, especialmente os russos. E também os iranianos. Eu vi vários vídeos onde a embaixada do Irã está totalmente abandonada. E bom, todos que apoiavam o Irã. Esse regime então foram embora. Uau! Eles foram embora. E para chegar ao castelo, é preciso atravessar aquela ponte. Devo admitir que é a primeira vez que vejo turistas em toda a minha viagem à Síria e são asiáticos aqui em frente ao castelo de Palmira. E é que não, é mentira o que eu digo. Esta cidade, quer dizer, há 15 anos vivia basicamente do turismo. Hoje em dia já não vive mais. Mas que loucura que os únicos turistas que vi em 7 dias pela Síria foram aqui em Palmira. E se voltarmos alguns milênios atrás, Palmira foi uma cidade muito importante na Rota da Seda, porque conectava tudo o que era o Império Romano com os persas, os indianos e até mesmo os chineses. Então todas as caravanas paravam aqui, para se abastecer de água, principalmente, comer, descansar e seguir seu caminho. Entre o século I e III depois de Cristo, foi uma cidade cosmopolita e super próspera. Inclusive está na história a rainha Zenóbia, que era muito rebelde e quis se rebelar contra o Império Romano e conquistou o Egito e a Anatólia. E depois, bom, os romanos enviaram vários exércitos e acabaram derrubando ela, mas o legado dela ficou aqui em Palmira, escrito para sempre. Olhem essas colunas de granito. Descemos da colina e chegamos à colunata monumental, onde há 1,2 quilômetros só de colunas. E tem algumas que me chamam a atenção, especificamente porque são de granito. Já tinha dito que a rainha Zenóbia conquistou o Egito, então eles traziam o granito de Assuã, mantinham relações comerciais muito estreitas entre Palmira e essa cidade do Egito, especialmente porque estava muito inspirada no trabalho que Cleópatra havia feito. Uma das razões pelas quais este lugar se mantém tão conservado é porque ficou enterrado sob a areia do deserto de Palmira por praticamente 1.600, 1.700 anos até 1920, quando os franceses chegaram aqui depois da Primeira Guerra Mundial e começaram as escavações e encontraram essa maravilha. E bem, continuaram até 2010, que na Guerra Civil, pois todo mundo foi embora daqui, inclusive muitas partes que estavam melhor conservadas. Foram destruídas pelo ISIS, que ocupou esta região entre 2015 e 2017. Não bastava só com os russos, mas também o ISIS. Esta é uma das maiores provas de destruição desses grupos islâmicos extremistas. Esta fachada estava totalmente perfeita. É que eu estou no que era o anfiteatro. Olhem que lugar lindo. Salam aleikum. Que bonito é todo esse lugar. Mas aqui, bom, não dá para ver mais entulhos. Olha, ainda se mantém grande parte da estrutura. Mas imaginem. Este lugar totalmente perfeito. Resistindo à passagem dos anos. Para que venham um grupo extremo para destruí-lo.
isso que vocês veem aqui era a Ágora ou a Praça Central de Palmira, toda cercada por colunas. Uma curiosidade é que bem ali no fundo há textos escritos sobre a rocha, em grego e em palmiriano, ou seja, neste povoado, já nos séculos 1, 2, 3 depois de Cristo. Eles eram bilíngues, e há muitos lugares em toda essa zona arqueológica que não podem ser visitados porque ainda há minas no chão. Então esta é como a zona segura. Se vocês viram os vídeos do Iraque, né, especialmente os de Mossul, talvez tenham visto casas e espaços onde o governo americano escrevia safe, dizendo que já tinham limpado aquilo depois de sua passagem por esta cidade. Mas aqui, como tiraram o ISIS? Por volta de 2017, não deixaram tipo um mapa ou algo assim, nem os russos que estavam lá, nem o governo de Bashar al-Assad tinha assim, bom, tipo, um mapa de onde estavam as minas. Então, ainda estão tipo, esperando ajuda de alguns especialistas para remover as minas. Poder abrir toda a área arqueológica ao público. Encerramos este passeio arqueológico pelo Templo de Bel, o maior de todos, entre o século I e III depois de Cristo, do seu estilo, feito em homenagem então ao deus Bel. Tudo isso que vocês veem destruído novamente pelo ISIS. Era como a sala de oração, bem no centro do templo. Ao contrário da colunata, o templo de Bel não ficou enterrado até a chegada dos franceses. Na verdade, era usado como um hotel para os beduínos. No entanto, quando os franceses chegaram, eles expulsaram todos e lhe tiraram, digamos, esse uso moderno que ele tinha para protegê-lo como um sítio arqueológico e iniciar restaurações. Mas depois, em 2016, tudo foi destruído. Olá, amigo. Bem. Bem. Não compro curas. Cuiares, Não compro. Obrigado. De nada. Bom. bonitas, baratas, amigos. Bom, bonito e barato. Esse é o Wes Camelo, Hueso camelo. Como você sabe espanhol? turista. Antes de... Quando era jovem, eu trabalhava com turistas. Quando os turistas param de vir... Sobre antes, faz 15 anos, certo, mas agora nós viemos. Todo dia, de grupo em grupo, nós viemos, certo? Certo. Todo dia nós temos turistas. Quantas pessoas por dia? Todo dia? Hoje vieram 50 pessoas. 50, uau, isso é muito. 2, 3, uau, o tempo todo. Sou muito grato por isso, meu amigo. Muito obrigado. Eu amo os turistas que vêm ao meu país. Meu Deus, muito obrigado. Muito país, muito bom. Sim, shukran. Você é bem-vindo ao meu país, você é bem-vindo. Shukran, Habibi, shukran. Os turistas, Shukran, Habibi. de nada, é um prazer em conhecê-lo. Shukran, Habibi, shukran. Que bonito, de verdade. Que bonito. E tomara que este país floresça novamente e que os turistas possam vir se sentir seguros e explorar um pouco da Síria. Tanto da sua gastronomia, que é espetacular, como, bom, dos sítios arqueológicos e da sua natureza. E ajudem a reconstruí-lo, porque o que mais se precisa agora é dinheiro para poder levantar tudo o que está praticamente destruído. Esta é a minha loja. Ok. Esta é a minha loja para os turistas. Incrível. Sou eu trabalhando. Com turistas quando eu era jovem, ok. Ok. Esta é uma bolsa feita à mão pela minha mãe. Ela que faz. Meu Deus. Então eu vendi para o turismo. Ok, é só isso. É ruim. Deus abençoe sua avó, Deus abençoe sua avó. Olá, algo novo de mim. Obrigado. Algo de mim. Obrigado de De todos os tempos. Obrigado, amigo, obrigado, virgem. Em lituano? Não estou bem, meu amigo. Diga aos turistas do seu país que minha loja e o templo não tem problema. Camelo carne de cordeiro, problema, camelo, cordeiro, olá. O cordeiro
Aham. Boa. Aqui está muito bom. Oh. Você já pegou. Sim, é isso. Chá. Que sinta. Muito bom, muito bom. Uau, uau. Oh. Cordeiro. Cordeiro. Não. Cabeça, sim, sim. Oh! Uma pequena porção de arroz. Uau! Olhem como eles colocam tipo uns carvões no meio para defumar. Para defumar o arroz. Uau! Defumar o arroz. Para dar um pouco de sabor. Isso deve ter um sabor divino. Já estou com água na boca. Olhem, quando você chega em qualquer lugar, sempre te oferecem um pouquinho de café. Eles te dão como um shot. Um cafezinho de boas-vindas. Obrigado. Com cardamomo. Tem um sabor bastante intenso, mas eu gosto. Shukran, Emanuel. Ok, provar o arroz. Vamos ver como está o arroz. Inscreva-se. Que tal? Muito bom. Mais sabor, shawarma, shawarma, shawarma. Sim, sim. Claro, claro. É algo típico. Não, mais jovem, mais shawarma, shawarma. Aqui, aqui. Olhem, olhem, olhem. Claro, obviamente. A colherzinha direto, do concha direto, que vem do arroz, claro. Oh, olhem a beleza desse lugar. A gente tira os sapatos e olha, olha que espetáculo. Você senta ali para comer. E eu fiquei com vontade de comer um prato inteiro de comida. Pelo menos eu consegui provar para gravar o vídeo para vocês. E estava muito, muito gostosa, mas enfim, demoraram demais. 1 hora e pouco e ainda não tinham trazido nenhuma saladinha. Então decidimos ir embora. Então agora temos um longo caminho até Damasco e paramos para comer em outro lugar. Uau! Olhem essa super metralhadora enorme em cima de uma tundra. Que loucura! Uma coisa que preciso esclarecer é a gentileza dos policiais. As pessoas aqui estão armadas até os dentes e em qualquer fortaleza, posto de controle, eles também sorriem para você, te dão bênção, deixam você tirar fotos, gravar vídeos. E realmente dá para perceber que eles querem proteger o povo bom, e principalmente os turistas. Especificamente nesta cidade, Palmira, que é uma das mais visitadas, ou era uma das mais visitadas na Síria. E eles estão tentando, fazer com que as pessoas voltem. Mas, na verdade, em 7 dias que estou no país, minha experiência com a polícia, o exército e, todos os órgãos de segurança que estão espalhados pelas ruas tem sido incrível, incrível. E isso é algo a se agradecer. Viajantes, vamos encerrar o vídeo de hoje por aqui. Visitamos fortalezas como o Craque dos Cavaleiros, o Mosteiro de São Jorge e as majestosas ruínas de Palmira. Falamos sobre as divisões religiosas do Islã xiita, alauíta, sunita, drusos, entre outros, e como essas diferenças alimentaram décadas de conflito. Mas também vimos o outro lado da Síria, a gentileza do seu povo, seu orgulho cultural e esse enorme desejo de voltar a receber turistas. No próximo episódio, daremos uma guinada importante para o lado mais sombrio e triste desta nação. Vamos visitar Saidnaya, a prisão mais temida do país, conhecida como o Matadouro Humano. Um lugar onde, segundo denúncias internacionais, milhares de pessoas foram torturadas, executadas ou simplesmente desapareceram. Vamos explorar sua história, seu papel dentro do aparato repressivo sírio e o que ele representa para as vítimas e suas famílias. Também vamos conversar com pessoas que viveram naquela época, inclusive que estiveram presas nesse lugar, e veremos como o medo ainda continua vivo, mesmo que o conflito já não esteja em todas as manchetes. Vai ser o episódio mais duro, mais difícil, mais necessário para entender toda a complexidade deste país. Então se inscreva, ative o sininho e a gente se vê muito em breve no próximo capítulo desta série pelas terras sírias.